Yamazaki, boa tarde para você. Boa Obrigado demais tarde. por estar conosco aqui no Super Lutas News. Agradeço imensamente sua presença hoje, num dia muito importante, ter a sua opinião por aqui, viu, Mário? Antes de qualquer coisa, como é que tá as coisas com você? Que bom te ver no vídeo. Você tem muitos fãs no Brasil. Como é que estão as coisas na sua Sim. vida? Estão ótimos. Eu estou morando direto nos Estados Unidos agora, com uma construtora lá. Eu estou arbitrando o ADXC, né? Que eu fui para a França, a Rússia, agora vai ter um no Rio de Janeiro. Vou arbitrar lá também. Então, eu faço hoje o que eu gosto. De vez em quando eu viajo, arbitro e o resto é negócio. Hoje você está no Brasil. Hoje eu estou no Brasil. Estou indo embora hoje à noite. Eu estou até perto do aeroporto aqui, que eu estou indo embora. E estou até numa padaria aqui. Legal, legal. Agradeço muito esse seu esforço para falar com a gente. Mário, precisamos de uma opinião profissional. O que aconteceu ali? Muita gente questionando aquela interrupção do árbitro, dando a vitória ao Derrick Lewis por nocaute. Era o procedimento correto, na sua opinião? Ele tinha que interromper naquele momento? Então, ele não podia ter interrompido, porque quando a luta está em sequência de nocaute, ele devia ter deixado. O que ele interpretou ali foi a mão, né, do Alisson que pegou na grade para se ajudar a subir, mas o certo seria ele ter interrompido a luta ou deixado a luta continuar, para ver se o Derrick ia continuar nocauteando ele, e depois tirava 1 ou 2 pontos, mas nunca ter acabado ali, na minha opinião, tá? Isso aí na hora lá é a dele, mas se eu estivesse ali, eu acho que eu teria deixado ele ter tido uma chance para ter se recuperado. Porque se ele está levantando, ele está consciente querendo se defender. Então as regras dizem, enquanto você está se defendendo inteligentemente, o árbitro tem que deixar você continuar. O árbitro teria a prerrogativa de configurar o nocaute técnico por entender que o lutador só conseguiu se manter erguido por causa da grade? Então, não, porque a gente não tem como dizer qual a situação da cabeça do lutador. Então, não tem como eu falar se ele estava nocauteado ou semi-nocauteado ou estava só agindo no instinto, porque não temos visão, né, interna ou o que acontece dentro. Então, a minha opinião de árbitro seria deixar ele ter a chance ou então eu interromper porque eu estou achando que ele já não tem mais condição de lutar. Então, acho que o Herzog deu para ele, deu a impressão que ele não conseguiria continuar a lutar, mas como ele estava levantando, né, eu acho que se ele tivesse tentado levantar com a mão reta em vez de ter segurado, talvez teria sido diferente a imagem que o Herzog teve da luta. Mas eu achei precipitado a parada. O chat já está repercutindo sua presença aqui, Mário. Vitor Ribeiro falando, homem do coração, seu carisma definitivamente cativa os brasileiros. LA e Léo, fiquem à vontade para perguntar para o Mário Yamazaki. Ô Mário, bom, em primeiro lugar, boa tarde, um prazer estar conversando contigo. Prazer é Eu meu. queria, como fã de MMA mesmo, esse termo de se defender de maneira inteligente é uma coisa que todo mundo escuta, e aí eu queria aproveitar essa oportunidade para que você falasse um pouco, de uma maneira um pouco mais clara, para o pessoal que está acompanhando entender o que é uma defesa inteligente, como é que se define se o lutador está se defendendo de uma maneira inteligente. Então, ali, na opinião que nós tivemos, né, cursos e vários anos de mudanças da regra, o defender inteligentemente, enquanto você está tentando se defender, isso é uma defesa inteligente. Agora, se você está né, parado aqui, Encolhido, né? encolhido, já é outro tipo de defesa, né? Você está desistindo, mas quando você está se mexendo, você não está, você está tomando soco, mas você está tentando se mover. Ali ele tinha duas opções: ou levantar ou virar de costas para ficar a guarda, né? Mas como o peso pesado é um outro tipo de animal, né? Então o peso dele tudo ali teve que ter a ajuda da grade, mas ele estava consciente tentando levantar. E você vê até na hora que o árbitro ele para, ele ainda vai, põe a mão ainda que tentar, ele até não, quero lutar. Mas ali ele já viu que já tinha parado e já não dava mais para ele fazer nada. Mas a regra é explícita, né? Você está se movendo. É como várias interpretações diferentes, tipo a Pedrita com a Shevchenko, né? O soco de um homem é diferente do soco de uma mulher.
E como eu estava vendo ali, teve vários socos, mas o soco não é tão contundente quanto um do homem. Então, interpretação, divisão na hora, e na televisão é diferente. Então, você olha, assiste na televisão é uma coisa, ao vivo é outra. Então, o Herzog deve ter visto alguma coisa que a gente não viu, vai saber, né? Então, não dá para opinar, não dá para mim dar a opinião que ele estava errado, mas, né, ali é a visão de cada um. Ô Mário, primeiramente, boa tarde, obrigado pela sua participação aqui. Uma coisa que eu vejo que tem muita gente em dúvida seria sobre como o Herzog atuaria na questão de tirar ponto. Você falou que ele poderia tirar 1 ou 2 pontos, né? Nessa situação que o Chicão evitou, teoricamente, um nocaute subindo na grade ali, né, de forma clara, é uma situação que dá para tirar 2 pontos assim, sem ter que dar tanta explicação para a comissão depois? É uma coisa que a comissão aceitaria tranquilamente isso? Com certeza. Porque estava numa situação de terminar a luta, né? Então ele foi intencionalmente, ele usou a grade para... Ele sabia o que ele estava fazendo. Se ele não fizesse isso, acho que talvez ele não conseguisse levantar. Então é uma situação que talvez tiraria 2 pontos. Mas nunca, né? Você... não sei, porque eu falei que nunca ia parar, mas você na hora ali, você vê o olho do lutador, a gente não estava no ângulo ali, então eu não sei qual ângulo que o Herzog estava, mas às vezes você vê no olho do lutador que ele está nocauteado, ele está se movimentando, sim, mas ele está nocauteado. E já outra visão do árbitro também, que já não está mais se defendendo inteligentemente, ele está só no automático. E por estar no primeiro round, nessa situação, o Herzog tem o poder para desclassificar o Chicão, ou seria, como é que seria, caso não tivesse decretado o nocaute, seria o que a possível penalidade do Herzog? O certo ali seria tirar ponto, não desclassificar, porque ele não causou nenhum dano ao lutador, né? Ele só usou a falta da grade para levantar, mas ele não teve nenhum dano para o lutador, só o dano de ele ter levantado com auxílio da grade. Ô Mário, deixa eu só fazer mais uma pergunta, Velber. Ainda sobre essa questão de tirar ponto. A gente está acostumado a ver, né, da forma mais comum, a gente vê os árbitros tirando ponto daquela forma mais tradicional. Eles pegam o lutador pelo braço, vão para o centro do octógono e falam com os jurados, né, e dizem que está tirando 1 ponto ou 2, o que seja. Só que eu também já vi, eu já escutei alguns árbitros falando que é possível você tirar o ponto sem fazer isso. Você só aponta isso na mesma hora e indica, né? Naquele caso... Falando do teu ponto de vista, se fosse você lá arbitrando, o que seria o mais correto a fazer? Apontar na mesma hora e falar, perdeu 2 pontos, ou esperar a situação se resolver, ou a luta de fato acabar, ou o Chicão se recuperar completamente para trazer ele para o centro do octógono? O correto ali é você deixar a luta continuar. Então eu sinalizaria, né, talvez 1 ponto, mas para dizer que eu ia tirar ponto, e depois deixar a luta chegar ou parar, né, que os dois estão de pé já se enfrentando de novo, ou o Derrick Lewis ia lá e continuar batendo nele. Mas você não precisa tirar o ponto, porque seria injusto para o Derrick Lewis a gente parar a luta na hora ali. Uhum. Então o correto seria ter deixado ele levantar, deixado a luta continuar e depois ter tirado os pontos. Uhum. Esse seria o mais correto depois, né, de você pensar e assistir a luta no meu conforto de casa. Então, assim, é fácil falar agora, né? Mas quantas polêmicas eu já entrei, porque na hora lá é diferente.